Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz por estar aqui. Eu gosto de falar, gosto de estudar, gosto de explicar, gosto de ensinar. Por isso eu criei este canal, que é uma forma de eu continuar a minha missão do ensino, agora da espiritualidade. Mas antes eu quero dedicar este vídeo a Eliana, minha amiga leitora de livros, que possui um grupo é, e um grupo que a segue, e eu sou uma de suas ouvintes. Estou muito feliz por estar aqui, tenho imensa gratidão, sol todo para te recompensar, Eliana, de todas as obras que ela já leu e que ela está lendo e que vai ler. Bom, uma delas foi O Enigma Quântico, o encontro da física com a consciência, de Bruce Rosenblum e Fred Kuttner. Exatamente isso. Qual é o enigma? É o encontro da física com a consciência. Para que exista uma realidade, é necessária uma consciência que pense, que imagine, que crie. Vamos lá. Então, a mecânica quântica, ela diz respeito ao mundo físico, ela diz respeito à natureza de todas as coisas. Ela diz respeito a nós mesmos, ela explica a espiritualidade. Às vezes eu quero avançar e mudar de assunto aqui no vídeo, mas eu percebo que as pessoas ainda não entenderam totalmente, fica muito no abstrato, mas se você acreditar, aceitar o conceito e aplicar na sua vida, que é você quem cria, e a partir do momento que você cria na mente, aquilo já está criado em átomo. Então, você vai, se você manter a intenção, você vai ver esta realidade colapsar fisicamente na matéria. Bom, a física quântica, ela é além da realidade física. Ela é, como já sabemos, tudo é onda, tudo é energia. E a onda, ela pode sim virar partícula, virar matéria. Bom, a física quântica, ela influencia e ela questiona o livre-arbítrio. Então, você pode escolher eu quero ou eu não quero. Qual a situação que você quer? O que você quer? É você quem escolhe. Como nós vimos, tudo foi criado, mas a partir da energia, do todo. A física quântica, ela inclui uma análise matemática e ela inclui a existência de mundos paralelos. Mundos paralelos, então imagine que estamos num universo físico e imediatamente um ponto, ou antes ou depois, já existe outro universo físico e não físico. Então, a interconectividade é universal. A física quântica, ela diz que cada universo tem um de nós lá, em cada um deles. A física quântica também diz que o futuro afeta o passado. O futuro em onda afeta o passado. Aquilo que você imagina, se você não quer, cancela, porque aquilo que você imagina, sim, pode acontecer. Bom, o mistério do enigma, o mistério de tudo, ele se encontra na consciência. O interessante é que os físicos dizem, não tem como falar do universo se não falarmos da consciência. Então, os físicos, eles aceitam a mecânica quântica como base, por baixo de tudo da física, é base subjacente, portanto, é de toda a ciência. Bom, vamos lá. Tudo que nos rodeia é criado pela nossa mente. O mundo externo, ele não existe sem o nosso foco. Aí você vai dizer, Magda, mas você vê copo, eu vejo copo, é porque nós estamos, todo mundo imagina a mesma coisa. Então nós estamos quase todos na mesma frequência. Vamos lá. Então, tudo que existe, ela precisa ser observado. A realidade precisa ser observada.
E a nossa mente, ela possui os mesmos fragmentos de realidade. Então, o copo para mim é assim, para você também é assim. E para a mente, então, isso é universal. Não dá para ter um conhecimento total. Veja bem, eu vejo a vida de um ângulo, você vê de outro. Então, cada um de nós vê de um ângulo. Então, não dá para sabermos o total, não dá para sabermos o que é certo, o que é errado, porque não tem, porque todos estamos certos. E se aquilo foi permitido, alguma razão há. A mesma onda, quer dizer, a mesma onda consciencial que pulsa em vários planos vibracionais. Bom, deixa eu explicar uma coisa para vocês, pessoal. É assim, ó. Lembra que eu disse que estamos sempre em superposição? Individualmente, porque fazemos várias coisas, porque programamos e fazemos várias coisas porque queremos, porque temos, etc. Mas nós todos somos iguais, então nós estamos em vários estados, em várias posições, em diferentes tempos e ao mesmo tempo. Então, a superposição, ela inclui a caneta parada, a caneta deitada. Inclui o relógio parado, o relógio andando para a direita, o relógio parado andando para a esquerda. A superposição, ela diz o quê? Que existe infinitas possibilidades. Então, imagina que no espaço físico, eu estou aqui, numa frequência, num plano vibracional, vamos dizer, num andar. Outra pessoa está num plano vibracional na mesma posição em cima de mim, mas num andar mais alto. Isso é no físico. E cada vez mais, quanto é mais alto o andar, mais sutil o plano se torna, mais rarefeito, menos físico, mais onda. Imagina que o nosso universo, estamos todos aqui e se a gente vê milimetricamente 0,1, aí eu ponho 0,11, existe todo um universo igual a este em que eu acabei de falar. Isso é no físico. E no astral, a mesma coisa. Então, os universos são tão infinitos, tão que nós não temos condições de medir. Mas sabemos sim que tem o plano físico, o plano astral, o plano etérico, que tudo vibra. E isso tudo vibra e vibra numa frequência. E dependendo a frequência em que estamos inseridos, então é assim, no caso do físico. Eu estou na minha casa e eu digo, fisicamente não tem ninguém aqui. Mas e no plano do astral? No plano do astral, os seres transitam. Os seres transitam de planos vibracionais para planos vibracionais e eles transitam de universos para universos. Então, é infinito, não dá para a gente calcular. Então, quando você vê uma pessoa paranormal que ela fala assim, não, eu consigo ir e visitar um outro universo. Ela vai pela psique dela ou ela vai por tecnologia, porque ela adquiriu esse dom, porque ela estudou para isso. Então, pessoal, o que eu quero dizer? Tem fim a física quântica? Não tem fim. Na verdade, não tem nenhuma explicação totalmente definitiva para a física quântica. A física quântica, eu creio que é um universo infinito que cada vez mais os cientistas, os físicos, a filosofia vai fazendo descobertas, 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 porque não sabemos tudo, não tem como saber tudo. Bom, no universo tudo é energia, então tudo é onda. Então é assim, quando a gente fala da física quântica, que a gente estuda a energia, o átomo, o fóton, é como a gente estuda separado tudo,
para que a gente entenda o todo, mas é como se fossem as matérias, né? Mas tudo está integrado, tudo está integrado. E nós recebemos toda essa energia. Significa que eu, fisicamente e também no plano astral, então, eu recebo toda esta energia, você recebe toda esta energia. E a energia é de acordo com a nossa vibração, com o nosso plano vibracional. Então, imagine que somos anteparo, nós somos como se fosse uma cerca, um biombo, um resguardo, uma divisória. Nós somos influenciados pela energia de todos que estão na nossa frequência, todos que estão emaranhados conosco, e nós também influenciamos todos que estão na nossa frequência, todos que um dia passaram por nós. Até isso ele diz, uma vez você olhou, emaranhou. E sempre, não importa a distância, você vai ter conexão. Você mexe, faz algo na sua vida, influencia aquele outro átomo, no caso a outra pessoa. Então, vem tudo de todos os lados. E vem aquilo que está em nossa frequência. Então, eu influencio e sou influenciada. Então, por isso, por exemplo, com relação à saúde, você tem que dizer, eu sou e estou perfeita. Senão cancela no mundo atômico. Então, sempre você tem que ter intenções boas, nós temos que ter intenção boa para dizer assim, eu tenho saúde, eu sou perfeita. Você tem que manter a intenção daquilo que é bom, daquilo que você quer como realidade, coisas boas, coisas boas. Bom, e como eu já disse, tudo é onda, e a onda pode se manifestar em partícula, porque toda onda se manifesta, não. Se você deixa de ter a intenção, não se manifesta como partícula. Bom, quero falar algo que eu acho muito interessante, é que no fim da Idade Média, Aristóteles tornou-se o dogma oficial da Igreja por Tomás de Aquino. Então, Aristóteles, ele foi mais ou menos 384 a.C. E Tomás de Aquino, no fim da Idade Média, século XVII, 16, 17 mais ou menos, Tomás de Aquino encaixou as doutrinas da cosmologia e da física, ele encaixou as doutrinas morais e espirituais da igreja, criando uma síntese da Terra. Então, às vezes a gente, física não tem nada a ver com religião. Então, podem ver aí então que Tomás de Aquino, ele encaixou as opiniões, toda a cosmologia de Aristóteles como um decaimento moral. Então, dentro do que acontecia no universo, ele encaixou isso para a igreja, acontece com o humano. E isso foi no final da Idade Média. Bom, vamos lá. Então, eu vou falar, de acordo com o meu entendimento e interpretação, a descoberta de alguns cientistas que eu acho importante mencionar. Por exemplo, Faraday, ele descobriu sobre o campo eletrofísico que exerce força entre duas cargas, uma positiva e uma negativa. E o campo remoto, que existe por um tempo, mesmo depois que essas duas forças se anulem. Bom, é assim. O campo, devido a uma carga, leva tempo para se propagar. Se uma carga positiva se juntar com uma negativa de igual valor, elas se anulam mutuamente. E o campo desaparece na sua vizinhança imediata, mas em toda parte o campo remoto ou energético existe por algum tempo, mesmo depois que as cargas tivessem sido canceladas mutuamente e não mais existissem. Então, o que eu quero dizer? Por exemplo, uma briga. Quando acontece uma briga, depois aquela energia ainda vai existir por algum tempo, até que elas não mais existissem. Bom, eu entendo essa descoberta assim.
porque o campo remoto, ele se mantém, até novamente se equalizar, entende? Aquilo voltar ao normal, harmonizar. Então, toda vez que é colapsado algo, toda vez existe uma polarização, de alguma forma, ou positiva ou negativa. Bom, vamos lá. Também tem Max Planck, né? Ele fala sobre os pacotinhos de energia, né? A lei da radiação de Planck implicava que a luz era emitida em pulsos. Outro importante físico foi Einstein, né? Que quando não completa o quantum, o pacote, Einstein viu que o elétron não ejetava, quer dizer, não saltava, né? O enigma quântico. O mistério se estende para além da física, para a natureza da observação. Luiz de Broglie. Luiz de Broglie, ele diz, a luz e a matéria comprovam onda e partícula. Como você escolhe olhar para o objeto? Tudo tem consciência. Erwin Schrödinger, ele descobriu a lei universal do movimento. Ele criou a lei do movimento através de ondas, a função de onda do átomo, ou seja, o próprio átomo, numa dada situação e como ela se modificará com o tempo. Quer dizer que o átomo, ele se modifica sim com o tempo. Outra, o objeto em movimento é um pacote de ondas em movimento. Olha o objeto, a caneta, eu. É um pacote de ondas. Na verdade, nós somos um pacote de ondas em movimento. A ondulatoriedade, a perturbação, é onde é a probabilidade de encontrar o objeto ali. Então, a ondulatoriedade nos conta onde algo está. A ondulatoriedade numa região é a probabilidade de encontrar o objeto numa região. Os elétrons saltam de órbita. A aleatoriedade é a observação de olhar que causa a probabilidade. Quer causar uma perturbação, quer criar a probabilidade dos átomos estarem ali, você deve observar. Você deve focar. O observador interfere totalmente na experiência. Na mecânica quântica, a ondulatoriedade é a probabilidade. Significa que onde tem ondulatoriedade, tem luz. Porque o fóton, ele é a luz. E o átomo é aquela substância que tem prótons, nêutrons e elétrons ao redor dele. Então, no momento que o elétron salta, essa passagem é o fóton, que é o fóton, que é a luz, é essa diferença. Essa pequena experiência do elétron saltar é onde vai mostrar que tem luz. Grandes distâncias não afetam a rapidez com que a probabilidade pode mudar. Bom, a ondulatoriedade é a probabilidade quântica. Então, a ondulatoriedade é onde vai estar a quantidade de átomo, é onde vai estar aquilo que eu quero. A função de onda do átomo é sinônimo de átomo. Tá? Se alguém olhasse o átomo, ele estaria lá. Então, aí é que está. O que diz a física quântica? Se eu não olhar, o átomo não vai estar lá. Então, eu tenho duas caixas. Então, e essas duas caixas, elas me oferecem infinitas possibilidades. O átomo pode estar nas duas, o átomo pode estar em nenhuma, o átomo pode estar numa e não na outra. Enfim, a teoria quântica é probabilística e serve para coisas pequenas quanto grandes. E já Bohr, ele diz que a observação colapsa a ondulatoriedade. Na verdade, é a mesma coisa. Eles estão dizendo todos a mesma coisa, que a ondulatoriedade é onde está a probabilidade do objeto estar ali. Então, e Bohr diz assim, que quando você observa, você cria a ondulatoriedade. Está dizendo a mesma coisa. Bom, vamos lá. Onde foi observado, foi colapsado. Eu me lembrei aqui de Einstein, que Einstein, ele não,
acreditava na superposição do átomo nas infinitas possibilidades. Ele era determinista. Determinista significa que ele achava que só haveria uma solução. Tinha que ter uma solução e física ainda para Einstein. Então, ele acertou muito, mas não totalmente. Vamos lá. Então, a teoria quântica, ela realmente assusta, porque nós criamos do nada. São infinitas possibilidades até que eu olhe, até que eu observe, até que eu escolha, e isso se torne real e físico. 1/3 da economia do país, do mundo, está baseado na mecânica quântica. O laser, o transistor, os dispositivos de carga acoplada, os CDCs, as imagens de ressonância magnética. Então, a observação, ela cria a realidade observada. Bom, aí chegou num ponto que eu gosto muito, que Niels Bohr, ele também era um físico e ele também discutia com Einstein e ele criou lá um Instituto Niels Bohr, que foi inaugurado em 1920 e ele criou em Copenhague 3 pilares da interpretação de Copenhague sobre a física quântica, né? Então, ele criou a interpretação probabilística da função de onda, que é o átomo, né? O princípio da incerteza de Heisenberg e a complementaridade. É muito legal, pessoal, porque resume tudo que a gente falou até agora, né? Então, tudo no universo é energia. A energia funciona de diversas formas. A energia alimenta o movimento e a mudança. Ela é um elemento transformador que adquire formas, desde o calor da madeira até a velocidade da água que escorre morro abaixo. Então, a energia, ela nunca é criada ou destruída. A energia significa atividade. Bom, a probabilidade clássica, ela é subjetiva. Onde está o feijão? Quer dizer, onde está o átomo? A probabilidade clássica. Agora, olha a probabilidade quântica. O átomo não está em determinado lugar até eu observar. Se eu pensar o feijão está lá, ele vai estar. Se eu pensar ele não está lá, ele não vai estar. Então, a probabilidade quântica é o observador quem define se o feijão vai estar lá ou não. E onde ele vai estar. Então, do nada, você cria o átomo lá. O átomo, ele está em ambas as caixas. Por isso são infinitas as possibilidades, porque o fóton e o átomo estão em superposição. Se o átomo se mexer, o fóton, ele é produzido pelo átomo, ele é produzido. A luz é produzida pelo elétron, que se movimentou pela ondulatoriedade. Os objetos microscópicos não são reais. Eles formam um mundo de potencialidades, eles não são reais. Ou possibilidades, em vez de um mundo de coisas ou fatos. Na verdade, nós vivemos num reino abstrato, até alguém observar. Heisenberg, ele diz assim, quanto maior a precisão com que se mede um objeto, menor a velocidade. Então, se eu estou olhando aqui a caneta de perto, quer dizer que ela está quase parada. Mas se eu olho um carro correndo, então eu vejo a velocidade, mas é mais incerto o quê? Eu olhar a posição do carro, entende? Então, na verdade, pessoal, só existe posição e velocidade. Na verdade, só existe isso. A observação cria a propriedade observada, ou qualquer alteração do observador altera totalmente a experiência. O princípio da incerteza surge nas discussões filosóficas sobre o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, pessoal, é você escolher o que você quer criar, o que você quer fazer da sua vida. E o que acontece é que os templos, a própria escola e a família e tantas regras e tantos conceitos querem nos limitar para que a gente não escolha
É muito limitado o nosso nível de escolha com relação às nossas vidas. Então, é assim, a física clássica, ela exclui totalmente o livre-arbítrio, te colocando numa redoma, faça isso, faça aquilo, siga este livro, pegue a orientação lá que o seu psicólogo passou, siga o padre, o pastor, fique no sistema, etc. Mas o princípio da incerteza, ele nega o determinismo, porque o determinismo, pessoal, é uma resposta só, é uma solução racional, é o que é certo perante a sociedade. Então, o princípio da incerteza nega esse determinismo e inclui o livre-arbítrio. Então, você tem que prestar atenção no que você quer para a sua vida. Não fique atrás de dogmas que vão te limitar. Seja livre, tenha uma vida livre, uma consciência livre. Bom, o outro princípio é o da complementaridade, né? Esse princípio, pessoal, da complementaridade é a própria dualidade corpo e onda, né? Quer dizer, o ato de eu olhar faz a probabilidade virar realidade. Então, é isso. O princípio da complementaridade é que um completa o outro, né? O corpo e a onda, eles se completam. Mas tudo é onda, tudo é energia, a probabilidade é tudo, tá? Bom, a mecânica quântica nos força a abandonar o realismo ingênuo. Olha que interessante. A natureza das coisas, olha essa, é que nada existe, nada, só se é observado. Só se pensarmos que existe, o átomo estará lá. Isso é muito forte, né, pessoal? Bom, em 1935, a mecânica quântica já dominava. Eles chamavam de o esqueleto no armário. A teoria quântica, ela é subjacente, né, como já vimos, a toda a física, né? Os átomos, eles não são reais, eles são apenas potencialidades. O funcionamento de tudo tem a ver com a mecânica quântica. Antes de olhar o átomo, ele só é uma função de onda, só probabilidade. O fato de olhar criou o átomo que eu encontrei. A propriedade das coisas são criadas pela observação. Quer dizer que o que você imagina já é criado em onda. E aí aquilo vai se manifestar se você mantém a intenção. Olha aí que forte, né? Enquanto um sistema não é observado, o átomo está num estado de superposição. Então, ele está na caixa e, ao mesmo tempo, ele está na caixa vazia. Então, o átomo está ou não está? É isso. Todas as situações ao mesmo tempo. Então, tem uma teoria de Schrödinger que ele fala do gato vivo e do gato morto. Aí ele fala, como foi a sua olhada para achar o gato morto? Você é culpado se você achar o gato morto, porque a realidade que você está vivendo é você quem a criou. Isso é muito forte, não é? A observação não só cria a história atual, como cria a história condizente com essa realidade. A teoria quântica descreve um mundo físico não observado como uma superposição de potencialidades. A espiadinha no gato faz colapsar o estado anterior existente, quer dizer, aquele negócio, né, que o mestre Hélio fala. Se você for olhar, se o carro está na garagem, descolapsou tudo, o carro não virá. Então, é o estado anterior existente. Então, ou seja, em superposição, em todos os estados, nós temos que escolher e manter, manter, manter. O próprio objeto, ou gatos, ou mosquitos, ou contadores Geiger, são observadores conscientes. Quando eu disse para vocês, né, a caneta tem consciência de caneta, o pente tem consciência de pente, né? Eles escolheram ser pente, ser caneta, eles escolheram, né? Porque tudo e todos estamos em estado de superposição. Forte, não é? Qual a posição que olhamos, né? O colapso acontece no último estágio da observação.
a tomada de consciência. Não importa de que lado você fica, há especialistas que concordam com você. Eu fico do lado da física quântica de Niels Bohr, eu fico ao lado deles. O fato de dois fótons exercerem observação um no outro, olha, dois fótons de luz, um no outro, sem força física, mas um apenas saber da existência do outro, ocorre sim a influência e perturbação do outro. Então, por exemplo, quando oramos a telepatia, a oração, a pessoa pode estar no Japão, ela sente a influência, sim, da minha oração por ela. Qualquer observação perturba fisicamente aquilo que você observa com uma intensidade suficiente para impedir qualquer refutação da teoria quântica. E isso foi chamado de doutrina da perturbação física. Então, pessoal, qualquer observação física, né, com uma intensidade, não tem como negar a teoria quântica. Sim, a pessoa que recebe essa influência, né, a perturbação física, então não tem como refutar isso daí, eles dizem que isso é chamado de doutrina da perturbação física. Com relação ao spin quântico, né, o fóton gêmeo, quando um gira, o outro gira, né? Olha, resumindo, então, se um gira, o outro gira. Não existe separabilidade. Só existe uma realidade observada. No momento que você observa uma realidade, as outras caem, né? Sem separabilidade, um fóton pode afetar outro a quilômetros de distância, sem nenhuma força física. Então, quaisquer dois objetos que tenham interagido estão sempre emaranhados. E o que acontece com um influencia instantaneamente o outro e também com todo o resto do seu ambiente, pessoal. Vamos colocar lá no serviço da gente, no trabalho. Então, eu e uma pessoa temos ali uma relação de harmonia. Então, isso influencia tanto num quanto no outro e influencia em todo o ambiente. Então, da mesma forma, se houver uma discussão, influencia um no outro e em todo o ambiente. A conectividade quântica vai do micro ao macro. A informação é mais rápida que a luz, pois a influência instantânea, quando ocorre, não é física, é em outra dimensão. Então, olha, às vezes a gente fala mal de uma pessoa, aí você nota no outro dia a pessoa está estranha com você, é porque os anjos da guarda delas se conversaram, houve ali uma informação. Então é muito grave, né? Outra coisa que também fala, né, sobre toda ciência, ela é por indução. Então, o que é o raciocínio indutivo? Então, ele começa pela observação. Então, existindo um padrão, prossegue-se para ter uma explicação e passa a virar uma teoria geral. Então, o método de Aristóteles, que era filósofo, era indutivo, por observação. O cientista Isaac Newton era o raciocínio indutivo e que tomou lugar no pensamento científico. Então, a ciência, ela é indutiva, tá? Ela é por observação e depois, existindo-se um padrão, uma repetição, prossegue-se para se ter uma explicação e formulada uma teoria geral. Está acabando. Bom, dois objetos quaisquer que interajam tornam-se emaranhados e depois disso, o que quer que aconteça com um deles influencia o outro. Não importa quão distantes estejam um do outro, existe sim uma conectividade universal. A física quântica explica a espiritualidade. Significa que o físico que aceita a metafísica e faz as ligações de energia confiante que existe algo a mais, como parte do cosmos que vivemos, né, que não terá limites em suas descobertas. Né?
Então, se somos todos um, existe no mínimo um de nós por aí afora, sem que absolutamente nunca iremos nos encontrar, né? Estamos aqui num pontinho desse universo ilimitado, né? Mas existem várias realidades ou nenhuma? Bom, mediante a tantas teorias, né? A tantas experiências, a tantas descobertas, né? Em última instância, o átomo, a molécula, o fóton, as infinitas possibilidades, essas substâncias só existem se o observador escolher por uma. Não dá para confirmar nada, por ser possibilidades e probabilidades. É um mistério até para os físicos, porque a mecânica quântica necessita de um observador. Bom, esta aqui é forte, pessoal. A lógica quântica nega as ações que não foram feitas. A lógica quântica é um exercício intelectual. Em nossa experiência consciente, devemos considerar o que poderíamos ou não fazer. Nossas escolhas são determinadas pela eletroquímica do nosso cérebro. Nossas escolhas, supostamente livres, estão correlacionadas com a situação física externa. O autor diz: seríamos robôs? Aí ele escreve: entendo que uma parte de nós escolhe e a outra parte é determinada pelo que já vivemos. Aí entra encarnações, karmas e as situações, ações atuais. Neste momento, somos exatamente produto, resultado de tudo que merecemos. Só para completar aqui, existe um livro que se chama O Kybalion, onde ele diz que Deus é mente. Então, a primeira lei do universo é mental. Vou colocar também na descrição para vocês. Uma pergunta: por que estou nesta situação? E as infinitas possibilidades já estão meio definidas nesta realidade que se apresenta? Então, se sim ou se não, são os karmas negativos ou positivos que estou passando? Junta tudo e é o que eu vivo hoje. Os físicos se debatem. Como já foi dito, o que quer que você acredite, você terá adeptos. Questões do mundo ou de nós estão escancaradas. Tudo é transparente, pessoal. A mecânica quântica mostra que nossa visão de mundo falha. Interpretações oferecem diferentes visões de mundo, mas cada uma envolve a intromissão do observador. Este é um universo participativo. Se a física clássica se aplicasse a tudo, não haveria lugar para o livre-arbítrio. Estamos presos nesta 3D e somos livres apenas através da consciência quando despertamos e entendemos que a imaginação é poder e é você quem cria sua vida, um processo de entendimento, interpretação, limpeza, perdão e criação. Ser é ser percebido, ser é se aperceber, se dar conta, tomar consciência. A consciência é tudo o que existe. Fisicamente, tudo se explica, mas a sensação não. A mecânica quântica diz que tudo tem consciência. O que é a consciência? Pensar? Quando o computador faz as coisas, ele é consciente a nível de computador. E aí, pessoal, ele cita Stephen Hawking, que ele fala que a mecânica quântica entra no quadro do buraco negro, na singularidade e no horizonte. Efeitos quânticos, radiação Hawking. A quantidade de informação é sempre preservada, mas o que cai lá jamais sai. A informação pode ser canalizada para um universo paralelo. Isso é o que Stephen Hawking falou. Bom, Stephen Hawking, ele nasceu no dia que Galileu Galilei morreu. E ele morreu no dia em que Albert Einstein nasceu. De quem será a sua consciência, não é? Bom, em dezembro de 2021, James Webb foi lançado e terá um alcance maior do que o Hubble para descobrir no universo. Bom, pessoal, o autor termina dizendo: somos o remanescente de estrelas que explodiram. Somos poeira de estrelas. Nós tivemos um bocadinho de sorte,
porque nós somos quase impossível, mas o carbono está aqui. O universo é feito sob medida para nós e nós criamos o universo. Que lindo, não é? Há por trás desses universos imensos e infinitos, um grande construtor, um grande observador, que é o todo, que é Deus. Deus, ele é o vácuo quântico. Ele é toda esta energia e energia construída por outra energia e assim vai. Tudo da mesma energia. Bom, esta energia maravilhosa que nós todos estamos imersos, chamada universos, está no comando de tudo. Enfim, o enigma foi solucionado? Não. Nós somos só um ponto de luz numa posição e velocidade para vivenciar aquilo que fomos chamados. Obrigada. Se você veio até aqui comigo, escreva aí nos comentários. Eu tenho livre-arbítrio. E pense nisso, tá bom? Seja muito feliz e viva a vida. Até a próxima.